Fala pessoal, eu sou o professor Macari com mais um Play História só para você. E hoje nós vamos destrinchar aí Revolução Francesa. E você não pode nem pensar de longe em não saber esse assunto. Vestibulares, concursos e provas estão cobrando constantemente. O período que foi entre 1789 a 1799, que marcou, que dividiu eras entre a era moderna e nossa era contemporânea. Por isso você não pode perder nem um minutinho deste vídeo, tá bom? Mas antes eu quero falar para você, este vídeo dá um trabalho e no final eu vou deixar para você um mapa mental prontinho, que nós vamos fazer juntinhos para você poder estudar de boa para todas as suas provas que você precisa. Então galera, dê aí o seu like, se inscreva no canal e deixe o sinetinho ligadinho ali para você não perder nenhuma novidade do canal e compartilhe. E outro detalhe importante, diga para nós ali qual mapa mental você gostaria que nós fizéssemos para você. O que você está precisando ali para estudar para os seus vestibulares, para estudar para as suas provas, tá bom? E a gente vai, na medida do possível, fazendo aí conforme você vai pedindo. É você que manda aqui no Play História, professor Macari, tá legal? Agora vamos para a nossa vinheta, para nós começarmos a falar do nosso assunto de hoje. Muito bem, a Revolução Francesa então inaugura basicamente a Idade Contemporânea e foi um dos eventos tão importantes da história que até agora nós ainda estamos na Idade Contemporânea. Para nós entendermos um pouquinho a Revolução Francesa, nós vamos entender primeiro ali os contextos revolucionários, como estava a França lá no século XVIII. Bom, não é preciso saber ver muito que as desigualdades sociais eram absurdas na França. Dá só uma olhadinha aqui nesta pirâmide social da França no século XVIII. Nós temos ali a figura do rei, é claro, nós estamos no rei Luís XVI ali, e nós temos ali uma pirâmide social dividida em estamentos. Nós temos o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O primeiro estado ali, cerca de mais ou menos 120 mil pessoas, era o clero, os padres, a igreja. Depois, logo abaixo, nós temos ali a nobreza de sangue, a nobreza de armas, né? Os cavaleiros ali, cerca de 350 mil pessoas que compunham ali o segundo estado francês. E o terceiro estado, ele tinha o restante da população, cerca de 24 milhões de pessoas. Então nós estamos falando de 90, isso mesmo, você não se confundiu, 97% mais ou menos da população envolvida no terceiro estado. Quem são eles ali? São as pessoas mais empobrecidas, a grande maioria muito empobrecidas, mas também ali tem uma minoria no terceiro estado que são os burgueses, são aqueles que têm um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de recurso. Lembrando também que sempre aparece a palavrinha ali, sans-culottes. Que são sans-culottes? Os nobres usavam umas roupas um pouquinho diferente ali na França, você se lembra muito bem disso? Aquelas calças que iam até abaixo um pouquinho dos joelhos e depois você tem aquela meia branca toda estilosa, não é mesmo? Como que o pobre vai ter um traje como aquele? Impossível. Então eram chamados os famosos sans-culottes. Lembrando também que mesmo em meio à nobreza, algumas pessoas apoiavam algumas ideias ali do terceiro estado, as ideias revolucionárias. Por quê? Porque muitos nobres também estavam cansados daquele modelo de regime. Um detalhe importante é essa palavra regime. Quando nós falarmos assim Revolução Francesa, nós sempre temos que lembrar do contexto absolutista da igreja e do Estado tão unidos ali, né? E esse antigo regime, ele faz com que o rei muitas vezes haja acima da lei. Por isso, absolutista. Vale muito a pena lembrar que tem muitos operários, tem muitos camponeses, tem muitas pessoas que estão envolvidos ali, nesses 97% da população que compõem ali o terceiro estado, formando aí os revoltosos da Revolução Francesa. Vamos colocar agora mais alguns elementos desse nosso contexto aí revolucionário. Nós temos um país de um modelo agrário praticamente feudal, endividados com altas dívidas e o tributo sobrecaía sempre no terceiro estado. A maioria da população estava em franca miséria. Nós temos também uma burguesia que ela impulsiona então esse movimento que ela tem característica burguesa, tá? O que eles buscavam? Eles buscavam reformas políticas, ter maior participação na política, o fim do antigo regime absolutista, esse negócio de igreja e Estado junto,
a gente já sabe que no final sempre não dá certo. Um liberalismo econômico mais amplo para poderem negociar, ganhar dinheiro, desenvolvimento industrial altamente necessário naquele momento, que já estava em franco desenvolvimento a Revolução Industrial por toda a Europa, e uma equiparação tributária entre o primeiro, segundo e terceiro estados, que é o que não ocorria naquele momento. Os camponeses e operários, por sua vez, eles buscavam outras prioridades, é claro. Eles não tinham tanto a questão da propriedade privada, então eles queriam o quê? Justiça tributária e socioeconômica, melhoria na qualidade, nas condições de vida, nas condições de trabalho, empregos para trabalhar, estímulos na agricultura, melhoria nas condições precárias que eles estavam vivendo naquele momento. Lembre-se que aqui entra um detalhe importante: a Guerra dos 7 Anos. Lá na Revolução Americana, os franceses ajudaram os ingleses a conseguirem a sua independência. No entanto, o que antecedeu aquela Revolução Americana foi a Guerra dos 7 Anos, que os franceses, lutando por territórios ali na América do Norte, junto à Inglaterra, eles perdem a guerra e ficam totalmente endividados, o que vai, de certa forma, piorar e muito a situação do país nesse momento. E isso vai causar o aumento de impostos, o aumento da carga tributária nas costas do terceiro estado. Agora, presta atenção nesta imagem que vamos colocar no nosso mapa mental. Olha só, né? Você vê o clero e a nobreza nas costas de quem? Sim, dele mesmo, do terceiro estado. Porque, de certa forma, é o terceiro estado que está mantendo todo o luxo do clero e da nobreza. Então, sem sombra de dúvidas, o terceiro estado pede mudança, e para isso começa-se algumas assembleias. O próprio rei queria realmente, não tinha mais como tirar dinheiro do terceiro estado. Era preciso fazer reformas fiscais na França. Então começaram a se fazer as assembleias. Que assembleias são essas? Vamos prestar atenção aqui, ó. Assembleia dos Notáveis, em 1787. Por que dos notáveis? Só participou dessa assembleia, então, os nobres, o clero e a nobreza. Primeiro e segundo estados, eles querem, então, aumentar impostos sobre o terceiro estado, e para resolver a situação da crise financeira que estavam passando. E o rei queria, de certa forma, até que o primeiro e segundo estado contribuísse, mas eles não aceitaram de jeito nenhum. E é óbvio, né? O terceiro estado ficou revoltadíssimo. Então nós temos ali uma segunda assembleia, a dos Estados Gerais, em 1789. O terceiro estado, ele participa e ele quer uma representação maior na política da França nesse momento. Ele não quer mais o voto por estado. Tudo que se discutia ali era feito um voto por estado. E era óbvio, né, que o segundo estado e o primeiro estado sempre tinham 2 votos. Então eles acabavam impondo todas as suas vontades para manter ali os seus privilégios ali. Um detalhe importante, o que eles queriam então o terceiro estado? Eles queriam que fosse por deputados. Olha só, se fosse por deputados, olha como seria diferente. O primeiro estado tinha 291 deputados, o segundo estado 270 e o terceiro estado 578. Mas como o primeiro e segundo estado sempre votavam juntos, praticamente havia um empate técnico ali, né? O que, de certa forma, seria de uma maneira muito mais justa de tomar decisões ali em prol das melhorias necessárias para a França naquele momento. Era muito justo o que o terceiro estado estava pedindo. O primeiro e segundo estado não concordaram com essa ideia de votar por deputados, simplesmente fizeram-se os princípios iluministas a primeira constituinte em 1789. O terceiro estado se reuniu e colocou ali a ideia de separação do Estado, liberdade, igualdade, fraternidade, os princípios iluministas, né, para poder ali levar adiante um país mais justo em um formato de república, ou pelo menos uma monarquia constitucional, aonde o rei seria submisso a uma constituição. Mas, para variar, a coisa não foi tão simples assim. Então, os revolucionários, os revoltosos, resolveram tomar uma posição drástica agora. Juntaram assim os grupos que formavam os jacobinos e os girondinos, jacobinos sempre mais radicais, girondinos mais moderados, mas eles tinham algo em comum: eles queriam mudanças profundas na França, e os dois faziam parte do terceiro estado. Em 14 de julho de 1789, a revolução marcada ali por quê?
pela famosa tomada da Bastilha. O que era a Bastilha? Então era a prisão de opositores da monarquia francesa, o maior símbolo do absolutismo europeu, ali dentro da França. Tomar a Bastilha significava um ato político sensacional. Então, em 1789 até 1792, a partir da tomada da Bastilha ali, nós temos estabelecido na França uma monarquia constitucional. O povo se une, o terceiro estado se une e consegue então impor ao rei uma constituição. E nós vamos ter então, em 1791, uma constituição monárquica que limita o poder do rei. Direitos do homem e do cidadão agora são estabelecidos nesta Constituição. Foi um período moderado, só que tão moderado quanto letárgico. As coisas aconteciam muito devagar e o povo estava sofrendo, porque afinal de contas, quem estava mais no comando aqui eram os girondinos que estavam no poder. Eles controlavam praticamente essa monarquia constitucional. Então eles faziam leis que basicamente selava ali a proteção das suas propriedades privadas, a proteção dos seus, entre 1 milhão de aspas, privilégios fiscais junto à monarquia. Mas e quanto ao povão? Como é que fazia então o povão? Então, nesta primeira fase que os girondinos estão no poder, simplesmente não resolve o problema do povo, começa então o povo a se unir novamente, juntamente com os jacobinos, os mais radicais, uma massa muito grande de pessoas mais empobrecidas, e nós temos em 1792 uma tomada de poder dos jacobinos sobre os girondinos. Jacobinos extremamente radicais, eles estabelecem na França o que vai ser conhecido como o período de terror. Não vai ficar pedra sobre pedra. Se você é um antirrevolucionário, você morre, ó, perde a cabeça, guilhotina neles. Esse era o lema aí dos radicais jacobinos, que não queriam conversa não. Eles julgaram o rei, julgaram a família real, viram que não era legal o que eles estavam fazendo, foram lá e mataram, guilhotinaram eles em praça pública. E foi um aviso para as demais monarquias absolutistas de toda a Europa. Simplesmente agora liderados por Robespierre, Maximilien Robespierre, guarde bem esse nome, esse era o líder do período de terror. Foi se matando então pessoas que ele considerava inimigas, inclusive os próprios jacobinos que ele considerasse traidores ou no mínimo não queriam fazer de acordo com o que eles queriam. A igreja, livros, bíblias foram todas queimadas em praça pública durante anos. Por que tudo isso? Para poder simplesmente manter uma revolução muito dura. Trocaram o nome dos meses, trocaram um período, tiveram inclusive a semana com 10 dias. Já parou para pensar numa semana com 10 dias? Loucura, loucura, né? Mas aconteceu. Todo esse momento traz aí a pressão jacobina, que eles acabam estabelecendo uma república, uma convenção nacional. Era o fim da monarquia na França naquele momento e uma nova constituição republicana, agora só que jacobina. Perseguição aos nobres, perseguição a qualquer um que se fosse considerado opositores e um tribunal revolucionário radicalíssimo. Para que isso? Para que não tivesse risco nenhum da revolução dar errada. Mas é claro, né, gente, com tanta violência não poderia dar noutra. Até o povo começou a ficar com medo e os próprios integrantes dos jacobinos começaram a se voltar contra essa situação. Simplesmente nós vamos ter um outro momento agora. Já tivemos o momento dos girondinos, o Gi, depois nós vamos ter os jacobinos radicais, o Já, e agora vai voltar os girondinos ao poder. Como que isso acontece? Lembre-se que aqui tem uma figurinha bem tarimbada da história, o famoso Napoleão Bonaparte. Ele vai apoiar então que derrubasse
o governo jacobino, que estava causando o maior, tocando terror literalmente na França. E com a ajuda dos exércitos, com a ajuda também, é claro, né, de toda a força girondina, eles vão conseguir em 1795 estabelecer o que vai ser conhecido como diretório. O diretório nada mais é do que você dar um golpe de Estado. Simplesmente o poder jacobino é derrubado de lá. Era o famoso golpe termidor, né, no período do mês termidor, e neste golpe aqui é tirado o poder e colocado 5 diretores para reger o governo da França naquele momento. O que acontece é que esse período foi de 1795 até 1799, mas foi um período de muitos escândalos, corrupção, voltou novamente o voto censitário, o povo já não podia mais votar, o povo ficou deixado de lado mais uma vez, e os diretores acabavam pensando mais em si do que nas necessidades da população da França, que já fizeram a revolução porque queriam mudanças. Então nós temos nesse golpe termidoriano, do apoio popular e militar, o diretório girondino, que nós já falamos, uma corrupção desse diretório, e o golpe 18 de Brumário. Brumário também é o nome de um mês, né, revolucionário ali, né? Então é o fim da Revolução Francesa, porque Napoleão Bonaparte, por meio de mais uma vez um golpe de girondinos contra girondinos, ele derruba o diretório, tira o diretório do poder, e é estabelecido na França um consulado trino, mas que o primeiro cônsul era nada mais nada menos do que Napoleão Bonaparte. Nós vamos falar de Napoleão Bonaparte em um outro momento, num vídeo específico sobre a era napoleônica. Mas o legado que ficou da Revolução Francesa foi o iluminismo. Não pense que a Revolução acabou. A Revolução acabou o período de instabilidade que começou lá em 1789, terminou em 1799. Foram 10 anos de instabilidades. Girondinos no poder, jacobinos no poder, diretórios. Mas agora nós vamos ter um período em que todo aquele legado que nós temos da Revolução Francesa, ela vai simplesmente expandir pelo mundo todo, a partir da Europa. Era o fim do antigo regime, ou pelo menos o começo do fim, porque eles vão tentar voltar por meio da restauração. Mas e a consolidação, então, da burguesia no poder? Nós temos ali, então, o fim, a separação do Estado, a separação da Igreja, e uma maior liberdade ali econômica a partir da Revolução Francesa, a divisão dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, e nós vamos ter então as leis que vão apoiar agora nada de absolutismo. Todos os regimes terão que ter a sua Constituição, e essa Constituição deve ser respeitada, inclusive pelo governante. É isso aí, galerinha. Gostaram? Mais uma vez, vamos dar aquela congeladinha agora. Vamos deixar uma musiquinha rolando para você tirar aquele print desse mapa mental fantástico que nós construímos juntos. Vamos lá então. Beleza, e não se esqueça, tá, gente, de deixar ali o seu like, de fazer a sua inscrição, sinetinha ligadinha, toda aquela coisa bacana. Isso aqui vai te ajudar demais, é de alta relevância para você, então merecemos a sua inscrição. Aguardo vocês para o próximo vídeo e olha, comente aí qual é o vídeo que você quer que nós façamos para as próximas aulas nossas ali. Valeu, pessoal, fui, tchau, tchau, beijão no coração.